Imagina, meus irmãos, o sol a pino não apenas aquece, ele pesa, ele entra pelos poros, seca a garganta, transforma cada respiração em um ato de resistência silenciosa. A areia quente queima a sola dos pés descalços, marcando cada passo como uma cicatriz no chão. O vento não traz alívio. Traz poeira. Traz o gosto metálico do cansaço que sobe pela garganta e teima em não descer. E nos seus braços, o peso de uma criança que chora. Não um choro de manha. Um choro de sede. Um choro que ecoa no vazio infinito do deserto e parece sussurrar. Ninguém nos vê. Ninguém nos ouve. Estamos sós. Você está fugindo, não de um lugar geográfico, de um peso invisível, de uma expectativa que te esmagou devagar, tijolo por tijolo, até o ombro ceder, de um olhar que te reduziu a servo, a função, a engrenagem silenciosa que ninguém agradece. Meus irmãos, quantas vezes você já sentiu que sua dor era invisível aos olhos de quem deveria te proteger? Que seu cansaço era apenas parte do processo? Que seu grito interno se perdia no ruído das obrigações diárias, dos cultos apressados, das mensagens não respondidas, dos "está tudo bem"? Que você responde com um sorriso trêmulo? O cantil nas suas mãos está vazio. Não só de água, de esperança, de reconhecimento, de um "eu te vejo" que nunca chegou. Você caminha, passo após passo, mas o horizonte não muda. Só a exaustão aumenta. E o peito aperta, como se o ar ficasse rarefeito. Sinta o gosto salgado do suor misturado com lágrimas secas nos lábios rachados. Sinta a textura áspera da roupa colada ao corpo pelo calor implacável. Sinta o silêncio que não é paz, é abandono. É aquele silêncio que grita quando você deita a cabeça no travesseiro e percebe que carregou o mundo nas costas. Mas ninguém notou o esforço. Ninguém perguntou se doía. Ninguém ofereceu o ombro. Só cobraram o resultado. Não foi a distância que te cansou. Não foi o caminho que te feriu. Não foi o sol que te queimou. Foi a sensação de ser esquecida, de ser trocável, de ser útil apenas enquanto serve e descartável quando a força acaba. Meu irmão, você também conhece esse deserto, não conhece? Aquele espaço estreito entre o "eu aguento" e o "não consigo mais". Aquele lugar onde a fé parece um eco distante e a realidade é um muro de concreto. Onde você ora, mas sente que as palavras batem no teto e caem de volta no chão. Você tenta se hidratar com respostas prontas. Tenta se alimentar de sorrisos falsos nos corredores da rotina. Tenta compensar o vazio com mais trabalho, mais serviço, mais silêncio, mais controle. Mas a sede volta, sempre volta, mais forte, mais funda, porque a alma não se sustenta com aparência. A alma não se cura com performance. A alma não se enche com aprovação alheia. A alma se sustenta com verdade, com presença, com um olhar que não desvia quando a máscara cai e o rosto nudo aparece, trêmulo, mas vivo. E agora, ali, no meio do nada, com os joelhos cedendo e a visão escurecendo pela falta de água e de amor, algo dentro de você sussurra: acabou. Não tem mais força, não tem mais jeito. Mas e se o fim que você enxerga for apenas o começo que Deus preparou em segredo? E se o deserto não for o seu túmulo, mas o seu altar? E se a solidão que te aperta o peito for, na verdade, o espaço exato onde a graça vai te encontrar, sem julgamento, sem cobrança, só com mãos estendidas e água viva? Você acha que está perdida, mas o céu já traçou a rota. Você acha que está sozinha, mas o nome já foi chamado antes de você dar o primeiro passo. Você acha que o cantil vazio é o fim da história, mas é só o início do milagre que vai transbordar. Mas antes de entender como o vazio se torna encontro, antes de perceber que a fuga te trouxe exatamente para o lugar do cuidado, você precisa sentir.
Imagina, meus irmãos e irmãs, o peso de cada passo que não leva a lugar nenhum. A areia não é só chão, é espelho. Reflete o cansaço que já não cabe no corpo. O vento sopra, mas não traz frescor. Traz memória. Traz o eco de palavras duras, de olhares que cortavam mais que faca, de portas que se fechavam sem explicação. Você correu. Correu com o coração acelerado, com a respiração presa, com a certeza de que ficar era morrer por dentro. Mas correr não apagou a dor, só a arrastou junto. Porque a fuga não cura a ferida, ela só muda de endereço. E a dor, meus queridos, a dor te segue. Senta ao teu lado, dorme contigo, acorda antes de ti. E sussurra, baixo, firme, implacável. Você não é suficiente. Nunca foi. Nunca será. Sinta o calor que penetra a pele. Sinta a poeira que gruda nos cílios. Sinta o silêncio que não é paz, é abandono. É aquele silêncio que grita quando você deita a cabeça no travesseiro e percebe que carregou o mundo nas costas, mas ninguém notou o esforço. Ninguém perguntou se doía. Ninguém ofereceu o ombro. Só cobraram o resultado. E você aprendeu a engolir, aprendeu a sorrir, aprendeu a continuar. Mas continuar não é viver. É apenas sobreviver. E a alma sabe a diferença. A alma sente o desgaste. A alma pede trégua. Não foi o deserto que te esgotou. Não foi o caminho que te quebrou. Não foi o sol que te consumiu. Foi o peso invisível de carregar uma história que ninguém quis ouvir. Foi a rotina de ser útil, mas não amada. De ser necessária, mas não vista. De servir com as mãos, enquanto a alma pedia socorro em silêncio. Meus irmãos, quantas vezes você já se sentiu assim? Útil apenas quando produz, valorizado apenas quando performa, presente apenas quando convém. E quando a força falta, quando o corpo pede trégua, quando a mente não aguenta mais o ritmo, o que sobra? O vazio. A pergunta sem resposta. A sensação de que, por mais que você dê, nunca será o bastante. Você tentou compensar com mais trabalho. Tentou se hidratar com reconhecimento. Tentou se curar com controle, mas a sede voltou. Sempre volta, porque a alma não se sustenta com aparência, não se cura com performance, não se enche com aplausos. A alma se sustenta com verdade, com presença, com um olhar que não desvia quando a casca racha, com uma voz que não cobra, só acolhe, com mãos que não apontam, só seguram. E você, cansado de se provar, cansado de se explicar, cansado de carregar o que não é teu, para. E nesse parar, a dor aparece. Nua, crua, real. Era a servidão que moldava teu rosto. Era a rejeição que curvava tua espinha. Era o silêncio alheio que te convencia de que não importavas. Você aprendeu a engolir o choro. Aprendeu a sorrir quando o peito doía. Aprendeu a dizer, está tudo bem, enquanto a alma gritava por ar. Meus queridos, a máscara não caiu do nada. Ela foi costurada, fio por fio, ano após ano, em cada vez que você engoliu a verdade para não incomodar. Em cada vez que você se fez pequeno para caber no espaço que te deram. Em cada vez que você trocou tua voz pela aprovação de quem nem te conhecia de verdade. E agora, no meio do nada, com os joelhos tremendo e a visão escurecendo, a máscara pesa. Pesa mais que o cantil vazio. Pesa mais que o sol a pino. Pesa mais que a própria areia. Sinta a textura áspera da roupa grudada ao suor frio. Sinta o gosto metálico do medo na língua. Sinta o vento que não consola, só recorda. Recorda as noites em claro. Recorda as promessas não cumpridas. Recorda os abraços que nunca vieram. Recorda os "eu te amo", que foram ditos com a boca, mas não com o cuidado. E você ficou ali, esperando. Esperando ser visto. Esperando ser escolhido. Esperando ser amado pelo que és, não pelo que fazes. Meus irmãos e irmãs, a solidão não é só física, é espiritual.
É a alma que clama por pertencimento e recebe apenas cobrança. É o coração que bate descompassado, tentando compensar com esforço o que só o amor poderia preencher. Como é difícil admitir que estamos cansados, não é, meus queridos? Como é difícil baixar a guarda quando o mundo espera força, quando a igreja espera exemplo, quando a família espera solução. Então você se cala, você se isola, você carrega o peso sozinho, achando que pedir ajuda é fraqueza, achando que chorar é falha, achando que descansar é pecado. Mas a verdade é outra. A verdade é que a exaustão não é sinal de pouca fé, é sinal de muita carga. É sinal de alma que carrega o que não foi feita para carregar sozinha. Deus não te chamou para ser forte o tempo todo. Te chamou para ser honesto, para ser real, para ser inteiro, mesmo que inteiro signifique trêmulo, mesmo que inteiro signifique quebrado, mesmo que inteiro signifique precisando de colo. Ele não quer teu desempenho, quer teu coração, não quer tua máscara, quer teu rosto, não quer teu silêncio, quer teu grito. E quando o grito sai, mesmo que rouco, mesmo que trêmulo, o céu se move. Não com julgamento, com compaixão, não com distância, com proximidade. Era a memória que te perseguia, era a voz interna que te condenava, era o futuro que parecia um muro intransponível. Você não via saída, só via parede, não via luz, só via sombra, não via esperança, só via cansaço. E nesse escuro, nesse seco, nesse vazio, a alma parou de lutar. Não desistiu de Deus, desistiu de se enganar, parou de fingir que aguentava, parou de correr de si mesma, parou de carregar o mundo nas costas. E nesse instante exato, nesse suspiro fundo, nesse silêncio rendido, o céu se inclina. Não com trovão, não com vento forte, não com fogo, com presença, com cuidado, com mãos que já estavam estendidas antes de você pedir. Você olha para o horizonte e só vê mais areia, mais calor, mais distância, mais silêncio. E a mente começa a acusar. E se eu não aguentar? E se eu cair? E se ninguém notar? E se for o fim? A culpa se mistura com o cansaço. O medo se mistura com a sede. A vergonha se mistura com o choro. E você fica ali, parado, com os braços pesados, com o peito apertado, com a alma pedindo trégua. Mas a trégua não vem do esforço. Vem da entrega. Vem do soltar. Vem do permitir que outro carregue. Não foi a fraqueza que te trouxe até aqui. Foi a fidelidade cansada. Foi a dedicação que virou rotina. Foi o amor que doeu tanto que te fez fugir de ti mesmo. Meus queridos, isso não te desqualifica, te humaniza, te aproxima do coração de Deus, que não se impressiona com força, se comove com sinceridade, que não exige perfeição, espera entrega, que não te abandona no deserto, te encontra nele. O deserto não é castigo, é convite, convite para parar, para olhar para dentro, para soltar o que não é teu, para deixar que Deus seja Deus. Não no controle, no cuidado, não na força, na graça. Você não precisa mais provar nada, não precisa mais carregar nada, não precisa mais fugir de nada. Só precisa estar, só precisa respirar, só precisa permitir que o amor te encontre exatamente onde estás. Cansado, sujo, sedento, trêmulo, mas vivo. E é aí, nessa rendição silenciosa, nessa quebra da autossuficiência, nesse instante em que o orgulho cai e a verdade sobe, que o milagre começa a se preparar. Não como recompensa, como encontro. Não como prêmio, como presença. Mas um dia, algo mudou. Imagina, meus irmãos e irmãs, o vento que antes cortava o rosto como lâmina, de repente, para. Não gradualmente, de uma vez, como se o próprio ar tivesse prendido a respiração.
A poeira que dançava no horizonte se assenta. O sol implacável não se apaga, mas sua luz muda de tom. Fica mais suave, mais próxima. Como se uma sombra grande e acolhedora tivesse se estendido sobre a areia quente. Você levanta os olhos. Não vê montanhas, não vê árvores, não vê água. Vê uma presença. Onde não havia nada, agora há alguém. E o peito, que há horas batia descompassado pelo medo, agora acelera por outro motivo: reconhecimento. Não é pânico, é espanto sagrado. É a alma percebendo, antes da mente entender, que você não está mais sozinho. Não foi o acaso que te trouxe até ali. Não foi a sorte que te encontrou na areia. Não foi a coincidência que cruzou teu caminho. Foi o cuidado. Foi a intencionalidade de um Deus que não espera você chegar ao altar para te abraçar. Ele desce, ele caminha. Ele entra no deserto contigo. Meus queridos, quantas vezes você achou que precisava se arrumar, se fortalecer, se organizar para merecer a visita de Deus? Quantas vezes pensou que Ele só aparece nos momentos de vitória, nos cultos lotados, nas orações perfeitas? Mentira. A graça não tem endereço fixo. A graça tem direção. Ela vai até onde a dor está, até onde a máscara caiu, até onde o cantil secou, até onde o corpo cedeu. E é exatamente ali, no ponto mais baixo da tua história, que o céu se inclina. Sinta o silêncio que não é vazio, é espera. Sinta a brisa leve que agora toca a nuca, não como acusação, mas como alívio. Sinta o cheiro da terra seca sendo quebrado por uma presença que não emana poeira, emana paz. Você quer se esconder, quer baixar o rosto, quer esconder as mãos calejadas, o rosto sujo de lágrimas, a postura curvada pelo peso dos anos. Mas a voz não cobra postura. A voz não pede explicação. A voz só chama. Hagar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Não é interrogatório. É convite. É a pergunta que atravessa camadas de defesa e toca o centro da identidade. Não pergunta o que você fez. Pergunta quem você é quando está só. E nessa pergunta, meus irmãos, não há condenação. Há reconhecimento. Há o fim da ilusão de invisibilidade. Você tenta responder, mas as palavras travam. A garganta seca. A mente acelera. Quer fugir de novo. Quer correr para trás, para a sombra, para o silêncio. Mas os pés não se movem. O corpo, antes tão pesado, agora sente um tremor diferente. Não é medo. É rendição. É a percepção crua de que não há mais para onde correr. Porque o que você fugia já te encontrou. E te encontrou não com vara, mas com mãos abertas. Não com decreto, mas com pergunta. Não com distância, mas com proximidade. Meus queridos, Deus não te persegue para te punir. Te persegue para te resgatar. A fuga não te esconde dele, só te cansa mais. E quando você para, quando o corpo desiste de correr, a alma finalmente consegue ouvir. Ouvir o que estava sussurrando desde o primeiro passo no deserto. Eu te vejo. Eu sei o teu nome. Eu não te abandonei. Era o vento que parava para dar lugar à voz. Era o calor que cedia espaço à sombra. Era o medo que se dissolvia diante da presença. Não foi um anjo distante. Não foi uma teologia fria. Não foi um conceito abstrato. Foi pessoa. Foi olhar. Foi tom de voz que conhece tua história antes de tu a contares. Meus irmãos e irmãs, como é difícil aceitar que Deus não se impressiona com nossa força, mas se comove com nossa fragilidade. Como é difícil crer que Ele não espera nosso desempenho, mas nossa honestidade. A pergunta ecoa ainda: de onde vens? Para onde vais? E a resposta, quando sai, não é ensaiada. É crua. É nua. É o desabafo de quem carrega o mundo e não aguenta mais. Fugo da minha senhora. Não há filtros. Não há justificativas. Não há máscaras. Só verdade. E a verdade, meus queridos, é o terreno sagrado onde a cura começa.
Ele não te repreende por fugir. Ele não te condena por cansar. Ele não te ignora por estar sujo. Ele só escuta. E ao escutar, ele revela. Volta para tua senhora e humilha-te debaixo de sua mão. Não é ordem cruel. É direção sábia. É o caminho de volta para o propósito, não para a prisão. É a certeza de que o deserto não é destino. É travessia. E ele não te manda de volta sozinho. Ele coloca uma promessa na tua mão. Multiplicarei tanto a tua descendência que não se poderá contar. Não é recompensa por obediência perfeita. É graça sobre imperfeição. É aliança feita no meio da areia, no meio do choro, no meio da fraqueza. Você não precisa ser forte para ser abençoado. Precisa estar disposto a ouvir, a voltar, a crer. Sinta o peso que sai dos ombros quando a direção é dada. Sinta o alívio de não precisar mais decidir sozinho. Sinta a segurança de saber que o próximo passo não é teu, é dele. Meus queridos, quantas vezes você está no deserto da indecisão, correndo em círculos, achando que Deus se calou? Quantas vezes você pede sinal, mas ignora a pergunta que já foi feita? Deus não te dá mapa completo. Te dá direção. Te dá próximo passo. Te dá presença. E isso é suficiente. Mais do que suficiente. É libertador. Porque quando você sabe que não está andando sozinho, o deserto vira caminho. A areia vira chão firme. O silêncio vira escuta. E a fuga vira retorno. Não foi a força que te moveu. Foi a pergunta que te despertou. Não foi o milagre que te curou. Foi o encontro que te realinhou. Meus irmãos e irmãs, Deus não te chama para a perfeição. Te chama para a proximidade. Não te exige controle. Te convida à entrega. Não te abandona na seca. Te encontra no meio dela. E quando Ele te encontra, tudo muda. Não porque o deserto some, porque a solidão acaba. Não porque a dor desaparece, porque o peso é compartilhado. Não porque o caminho fica fácil, porque a companhia é eterna. Você olha para os lados e percebe: a sombra que te cobre não é escuridão, é proteção. A voz que te chama não é cobrança, é cuidado. O silêncio que te envolve não é abandono, é espera ativa. Mas antes de sentir a água brotando no lugar onde só havia poeira, antes de entender como o nome da criança se torna profecia de cuidado, você precisa abrir as mãos para receber o que nunca pediu, mas que já foi preparado. Meus irmãos e irmãs, a pergunta não foi um interrogatório. Não foi uma cobrança de quem espera um relatório de rota. Não foi um julgamento de quem aponta o dedo para o erro. A voz que ecoou naquele deserto não era a voz de um mestre exigente. Era a voz de um pai que conhece o endereço da tua alma. Hagar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Meus queridos, parem e ouçam. Ele não perguntou, o que você fez? Não perguntou, por que você saiu? Ele perguntou a origem e o destino. E isso muda tudo. Porque essa pergunta atravessa o tempo, atravessa a geografia, atravessa a história de Hagar e pousa no teu peito, agora, neste momento exato. De onde vens? Vens de um lugar de dor? Vens de um lugar de humilhação? Vens de uma casa onde o silêncio pesava mais que as paredes? E, para onde vais? Vais para a fuga? Vais para o isolamento? Vais para o lugar onde ninguém te chama pelo nome, onde a solidão parece a única amiga? Era a pergunta que cortava a defesa. Era a voz que despia a máscara. Era o olhar que não aceitava a mentira do estou bem. Sinta o impacto disso na tua história. Deus não quer saber o caminho que teus pés traçaram no mapa. Ele quer saber o caminho que tua alma trilhou no escuro. Ele quer saber o que te fez correr, o que te fez largar tudo, o que te fez preferir o perigo do deserto à segurança da prisão. Meus irmãos, quantas vezes corremos para longe de Deus, achando que estamos fugindo do problema?
quando na verdade estamos apenas fugindo da presença que nos confronta com a verdade. Mas aqui, no encontro com o anjo do Senhor, não há fuga. A pergunta nos para, nos obriga a olhar para dentro, nos obriga a admitir: Senhor, eu não sei para onde vou. Eu só sei que preciso sair de onde eu estava. Eu só sei que dói demais ficar. Não foi uma repreensão que veio do céu. Não foi um decreto de condenação. Não foi um "eu te avisei". Foi um convite à honestidade. De onde vens? E a resposta de Agar. Meus queridos, a resposta dela é o espelho da nossa alma quando finalmente paramos de fingir. Fugo da minha senhora. Não há rodeios. Não há teologia pronta. Não há discurso religioso. É a confissão crua de quem está cansado. É o grito de quem foi empurrado para a margem. É o lamento de quem se sentiu substituível, descartável, invisível. E Deus acolhe essa resposta. Ele não a corrige. Ele não a repreende por ter fugido. Ele escuta. E ao escutar, ele valida a dor. Ele diz em silêncio: eu sei. Eu vi. Eu estava lá quando o chicote cortou a tua pele. Eu estava lá quando o teu nome foi esquecido. Eu estava lá quando a tua lágrima caiu no chão e ninguém limpou. Meus irmãos e irmãs, essa é a revelação que muda a história. Não é o milagre da água que vem primeiro. É o milagre da presença. É a descoberta de que não estamos sós. Agar, que achava ser apenas uma propriedade, uma ferramenta, um objeto de uso, descobre que é vista, que é notada, que é amada. Ela dá um nome a Deus naquele momento. Ela não o chama de o Deus do deserto. Ela não o chama de o Deus da fuga. Ela o chama de El Roi, o Deus que vê. E essa descoberta, meus queridos, essa descoberta é a chave que abre a porta da restauração. Porque quando entendemos que Deus nos vê, quando cremos que Ele não desvia o olhar da nossa dor, da nossa fraqueza, do nosso pecado, a vergonha perde o poder, o medo perde a voz, a solidão perde o território. Era a percepção de que os olhos do céu estavam fixos nela. Era a certeza de que a lágrima não era desperdiçada. Era a paz de saber que a história não acabava na areia. Sinta o peso disso. Sinta o alívio de ser visto sem julgamento. Sinta o calor de um olhar que não te rejeita por quem tu és, mas te abraça porque és dele. Meus irmãos, quantas vezes vivemos como órfãos espirituais, achando que Deus está distante demais para se importar, achando que nossos problemas são pequenos demais para o céu, achando que nossas falhas são grandes demais para a graça. Mas El Roi nos diz o contrário. Ele nos diz: eu vejo o teu cansaço, eu vejo a tua luta secreta, eu vejo as orações que nem saíram da tua boca, eu vejo o amor que tens dado sem receber, eu vejo a dor que cargas em silêncio, e eu não sou indiferente. Eu sou o Deus que vê. E a pergunta continua. Meus queridos, mas agora com outro tom. Para onde vais? E a resposta começa a mudar. Não porque a situação externa mudou, mas porque a visão interna foi restaurada. Agar não precisa mais fugir para longe de Deus. Ela pode voltar para uma batalha, porque agora sabe que leva El Roi com ela. Não como um escudo mágico, como uma companhia eterna. E é aí que a promessa entra, não como uma moeda de troca, como um sinal de aliança. Multiplicarei a tua descendência. Deus não promete tirar a dificuldade imediatamente. Ele promete que o fruto da dor não será em vão. Ele promete que a semente plantada na lágrima gerará vida. Ele promete que o nome do teu filho será Ismael, que significa Deus ouve. Não foi apenas um nome, foi uma profecia. Deus ouve. A cada vez que o nome fosse chamado, a memória do cuidado seria despertada. A cada vez que a dúvida voltasse, o nome seria o lembrete de que o céu não está surdo. Meus irmãos e irmãs,
Qual é o Ismael na tua vida? Qual é a área da tua vida onde Deus te prometeu que Ele ouve? Talvez seja a dor da maternidade frustrada. Talvez seja a angústia de um filho que se perdeu. Talvez seja o clamor por uma cura que tarda. Talvez seja a súplica por um emprego, por uma restauração familiar, por um propósito novo. O nome Ismael é o selo de Deus na tua história, dizendo: eu ouvi, eu estou ouvindo, eu não ignorei o teu choro. Ela olha para trás, para o deserto, para a fuga, e percebe que não era o fim, era o cenário do encontro. O lugar onde ela achava que morreria se tornou o lugar onde ela nasceu de novo. Não fisicamente, mas espiritualmente. Ela se tornou a primeira pessoa na Bíblia a dar um nome a Deus. Uma mulher escrava, uma estrangeira, uma rejeitada, se tornou a teóloga do Deus que vê. Meus queridos, Deus não usa apenas os fortes. Ele não usa apenas os puros. Ele não usa apenas os que têm currículo religioso. Ele usa os quebrados. Ele usa os cansados. Ele usa os que foram feridos pela vida e ainda assim, no deserto, levantam o rosto para o céu e o reconhecem. Era a transformação do medo em fé. Era a conversão da fuga em retorno. Era a mudança da identidade de serva para filha do Deus que vê. Sinta essa mudança no teu espírito agora. Você não é o que fizeram com você. Você não é o erro que cometeu. Você não é a cicatriz que carrega. Você é o amado do El Roi. Você é a testemunha de que no meio do nada, o tudo se revela. E quando você caminha com essa certeza, meus irmãos, o deserto muda de cor. A areia não é mais um túmulo. É um altar. O sol não é mais um inimigo. É a luz que revela o caminho. E a sede não é mais um castigo. É o convite para beber da fonte que nunca seca. Mas antes de sentir a água brotando no lugar onde só havia poeira, antes de entender como o milagre da provisão nasce exatamente onde a esperança tinha morrido, você precisa abrir as mãos para receber o que nunca pediu, mas que já foi preparado pelo olhar de aquele que nunca piscou ao te observar. Meus irmãos e irmãs, a água não caiu do céu como chuva repentina. Não brotou da terra com estrondo de terremoto. Não surgiu como um manancial visível aos olhos cansados. A Bíblia diz algo que muda tudo. Algo que corta a lógica humana e planta a semente da fé no solo da alma. Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Entendam isso. O poço já estava lá. A provisão já existia. O milagre não foi a criação da água. Foi a cura da cegueira. Foi a remoção do véu grosso do desespero que a impedia de enxergar o que o céu já havia preparado em silêncio. Quantas vezes, meus queridos, a resposta de Deus não é mudar o cenário externo, mas mudar a tua visão interna? Quantas vezes o que você precisa desesperadamente já está ao teu lado, mas a angústia, o cansaço extremo, a dor acumulada, te deixaram cego para a graça que respira, pulsa e espera exatamente onde você está. Sinta o momento exato em que a névoa da exaustão se dissipa. O olhar turvo pela falta de água e de esperança se clareia. O foco se ajusta. O horizonte antes vazio, cruel e implacável, revela um contorno suave. Uma depressão na areia. Um brilho úmido refletindo a luz do sol da tarde. Um poço. Não um rio caudaloso. Não um oceano infinito. Um poço. Exato. Suficiente. Preciso. Para a sede que queimava a garganta como brasa. Para a criança que chorava fraca no chão quente. Para a alma que já tinha desistido de esperar. A água estava ali. Sempre esteve. Mas ela precisava ser vista. E para ver, precisava de olhos abertos. E para abrir os olhos, precisava de Deus. Não de esforço, não de mérito, não de perfeição, de Deus. Não foi o esforço dela que encontrou a fonte. Não foi a lógica humana que mapeou o terreno árido. Não foi a sorte que a guiou até a borda.
Foi a mão invisível que tocou as pálpebras cansadas. Foi o sopro divino que limpou a poeira grossa do desespero. Foi o amor que recusou, com firmeza eterna, deixá-la morrer na própria cegueira. Meus irmãos, quantas vezes você está tão focado no problema que não vê a provisão? Tão ocupado contando as lágrimas que não percebe a mão que já está estendida para enxugá-las? Tão distraído com a seca que ignora o poço que já foi cavado pelo próprio Deus? A fé não é criar água do nada. A fé é permitir que Deus abra teus olhos para o que Ele já preparou. É confiar que a provisão não depende da tua força muscular, mas da tua percepção espiritual. É parar de cavar com as mãos sangrando e começar a olhar com o coração rendido. Ela corre, não com a pressa descontrolada do pânico, mas com o impulso renovado da vida. Os pés, antes arrastados pela resignação, agora encontram firmeza na areia. O corpo, antes curvado pelo peso da morte iminente, agora se ergue na direção do milagre. Ela se ajoelha na borda, mergulha as mãos trêmulas, calejadas, sujas de terra e suor. Tira a água, leva aos lábios da criança. O choro cessa, o peito se enche, a garganta umedece, e no silêncio que se segue não há mais vazio. Há gratidão, há alívio, ao som da vida sendo restaurada, gota a gota, respiro a respiro. Sinta isso no teu espírito agora. Sinta a água fresca lavando a poeira dos anos. Sinta o gole que não só mata a sede física, mas hidrata a alma ressecada pela rejeição, pelo abandono, pelo silêncio de quem acha que não importa. Sinta o peso que sai dos ombros quando você finalmente percebe. Ele não me esqueceu. Ele estava aqui o tempo todo. Ele nunca piscou. Não foi a quantidade que salvou, foi a presença. Não foi o volume que curou, foi o cuidado. Não foi a abundância exagerada que moveu o coração dela. Foi a suficiência exata de um Deus que sabe medir a porção para cada dia, que conhece a sede dos seus filhos e não dá além do necessário, nem deixa faltar o essencial. Meus queridos, Deus não te dá um oceano quando você precisa de um copo. Ele não te dá uma tempestade quando você precisa de uma brisa. Ele dá o exato necessário, no tempo exato, com a precisão cirúrgica de um pai que ama. E quando você recebe o suficiente, a alma aprende a confiar. Quando a sede é saciada, o medo se cala. Quando a provisão chega, a fé se fortalece. Porque você não crê mais em teorias distantes. Você crê em experiências reais. Você não segue mais por promessas vagas. Você caminha com o gosto da graça na boca, com a marca da água no rosto, com a certeza no peito. E é nesse instante, meus irmãos e irmãs, que o céu te convida a selar essa verdade. Não com um ritual vazio, não com uma palavra mecânica repetida por hábito, mas com um ato de fé consciente, vivo, pulsante. Se você crê que Deus abre olhos cegos pelo desespero, se você crê que Ele revela poços onde só havia areia seca e promessas quebradas, se você crê que a tua sede não é o fim da tua história, mas o convite divino para beber da fonte viva, então não guarde essa certeza no silêncio da alma. Escreve aqui nos comentários. Se você crê, deixa um amém. Deixa esse amém como tua assinatura de fé, como o selo de que tua alma reconhece a provisão, como a declaração pública de que você para de cavar no escuro e começa a olhar para a luz. Cada amém é um passo fora do deserto da dúvida. Cada amém é uma mão se abrindo para receber. Cada amém é tua vida dizendo: eu creio no Deus que vê. Eu creio no Deus que ouve. Eu creio no Deus que provê. Eu não estou só. Mas a água não era só para matar a sede do momento. Era para fortalecer o corpo para a caminhada que viria. Era para dar fôlego à mãe que precisaria levantar, secar as lágrimas, ajustar o manto pesado e seguir em frente. Porque o milagre no deserto nunca é um ponto final.
É um novo começo. É o combustível sagrado para a jornada. É a certeza inabalável de que, se Ele abriu teus olhos uma vez, abrirá sempre. Se Ele deu água no seco, dará pão na fome. Se Ele te sustentou na crise, te guiará na bonança. A provisão de hoje é o treino divino para a fé de amanhã. E quando você bebe dessa água, você não apenas sobrevive, você se torna testemunha. Você carrega no corpo a marca de quem foi resgatado do impossível humano. Você caminha com a autoridade silenciosa de quem sabe que o deserto não é o dono da história. É apenas o cenário onde a glória de Deus brilha mais forte, onde a graça se torna carne, onde o amor se faz poço. Era o frescor que entrava pelos poros, era o alívio que desarmava o peito. Era a gratidão que subia como perfume doce diante do trono. Sinta o peso da criança no colo, agora em paz profunda. Sinta o sol que antes queimava, agora aquecendo com propósito renovado. Sinta a areia que antes machucava, agora firmando os passos com segurança. Tudo muda quando a provisão chega. Não porque o deserto desaparece magicamente, porque o medo é substituído por confiança. Não porque a estrada fica plana e sem pedras, porque os pés ganham força sobrenatural. Não porque a vida fica fácil, porque a presença se torna real, tangível, inegável. E quando a presença se torna real, meus queridos, a identidade se realinha. Você deixa de ser vítima do cenário, torna-se filho do provedor, deixa de ser órfão da sorte, torna-se herdeiro da promessa. E essa mudança não é externa, é interna, é profunda, é eterna. Mas antes de sentir o que acontece quando você para de carregar o cantil furado da autossuficiência, antes de entender como a máscara do "eu me viro sozinho" cai e dá lugar à leveza da dependência, você precisa perceber que a água não foi dada para você guardar como troféu. Foi dada para você caminhar. E caminhar exige que você solte o que te ancora no chão. Soltar o medo. Soltar o controle. Soltar a ilusão antiga de que você precisa fazer tudo sozinho. Porque o próximo passo não é sobre força, é sobre entrega. E a entrega começa quando você finalmente entende. A provisão já está aqui. O poço já foi aberto. Os olhos já foram curados. Agora, só falta você levantar, respirar fundo e seguir. Meus irmãos e irmãs, a água está ali. O milagre aconteceu. O poço foi revelado. Mas agora, Hagar tem uma escolha. Ela tem o poço de Deus, que nunca seca. E nas mãos, ainda aperta o cantil vazio que carregou por quilômetros. Olhem para isso. O cantil pesa. É feito de couro seco, rígido, velho. Ele não serve mais. Ele é o símbolo de tudo o que ela tentou fazer sozinha. É o peso da autossuficiência. É a memória de que, no passado, ela precisava guardar cada gota, racionar cada sorriso, controlar cada passo porque ninguém cuidaria dela. Meus queridos, quantas vezes vocês ainda andam com o cantil vazio nas mãos? Vocês já beberam da água viva, já receberam a graça, mas insistem em carregar o peso do "eu tenho que resolver isso sozinho". O cantil da autossuficiência é pesado. Ele curva as costas, ele tira o foco do horizonte. Ele te lembra de onde você veio, do medo que você sentiu, da falta que você enfrentou. Mas Deus não te deu o poço para que você continue olhando para o cantil. Ele te deu o poço para que você solte o cantil, para que você pare de tentar armazenar vida nas próprias forças e comece a beber direto da fonte. Sinta o peso do couro duro nas tuas mãos agora. Sinta como ele machuca a palma. Sinta como ele te impede de abraçar a liberdade. Solte-o. Deixe-o cair na areia. Não é ingratidão, é confiança. É dizer: Senhor, eu não preciso mais carregar o meu próprio sustento. O Senhor é a minha fonte.
E quando o cantil cai, o que resta? O rosto. E o rosto está coberto. Há uma máscara ali. A máscara do aguento sozinha. Agar usou essa máscara para sobreviver no Egito, para suportar a casa de Sarai, para aguentar a solidão do deserto. É a máscara de quem sorri enquanto o peito desmorona, de quem diz, está tudo bem, quando a alma grita por socorro. Meus irmãos, essa máscara é perigosa. Ela não protege você de Deus. Ela protege você da intimidade com Deus. Enquanto a máscara estiver no rosto, você pode até beber a água, mas a água não te cura profundamente, porque não toca a ferida real. A água bate no plástico da máscara e escorre. A cura real exige que o rosto esteja exposto. Exige que você deixe Deus ver as olheiras do cansaço, as marcas da rejeição, as cicatrizes das palavras duras. Deus não se apaixona pela tua imagem de perfeição. Ele se apaixona pela tua verdade. A máscara te diz, se eles virem quem você realmente é, vão te rejeitar. Mas o El Roi te diz, eu vejo quem você realmente é e eu te amo. Qual voz você vai ouvir? A voz do medo ou a voz do amor? Tire a máscara, devagar, com medo talvez, mas tire. Sinta o ar frio batendo na pele sensível. Sinta o alívio de não ter mais que sustentar um personagem que não é você. Você não é forte o tempo todo. Você é humano. E a tua humanidade, quando exposta na luz de Deus, não gera vergonha. Gera conexão. Gera graça. Mas tem mais. Há algo no chão, debaixo de onde você está deitado ou se escondendo. Há uma esteira. A esteira da fuga. A esteira do isolamento. Agar fugiu. E no deserto, a fuga virou um lugar de descanso falso. Uma cama de poeira onde ela deitou para esperar o fim. Meus queridos, a esteira é confortável no início. Ela te diz, fica aqui, ninguém vai te machucar aqui. Foge da briga, foge da responsabilidade, foge da dor. Mas a esteira te paralisa. Ela te impede de caminhar. Ela te acostuma com a posição horizontal, enquanto Deus te chama para ficar de pé. A esteira da autopiedade é feita de ninguém me entende, eu não aguento mais. É melhor eu ficar quieto. Deus não quer que você viva deitado na sua dor. Ele quer que você se levante, não porque a dor sumiu, mas porque Ele caminha com você. A esteira precisa ser dobrada, precisa ser deixada para trás. Levantem-se. Sinta o chão firme sob os pés descalços. Sinta a musculatura das pernas respondendo. Sinta a coluna se alinhando com o céu. Quando você levanta, a perspectiva muda. Você não vê mais apenas a areia na frente do nariz. Você vê o horizonte. Você vê o caminho de volta. Você vê que a sua identidade não está no chão. Está no chamado. Você não é aquele que fugiu. Você é aquele que foi chamado de volta com uma promessa. A esteira ficou no passado. O futuro pede passos, pede movimento, pede coragem. Aplicar isso na vida moderna, meus irmãos, dói. Exige que você desligue a tela do celular que te distrai da tua própria alma. Exige que você peça desculpas sem justificativa. Exige que você diga, eu não sei, ao invés de fingir que sabe tudo. Exige que você ore sem roteiro, chorando, gritando, ou em silêncio profundo. Exige que você saia da roda da comparação e entre no círculo da gratidão. A máscara cai quando você admite a necessidade. O cantil cai quando você para de controlar o resultado. A esteira fica para trás quando você decide caminhar, mesmo que o passo seja trêmulo. Era o couro do cantil caindo no chão. Era a máscara derretendo no rosto. Era a esteira sendo dobrada e abandonada. Era a alma, finalmente, respirando o ar livre da dependência de Deus. Sinta isso, meus queridos. Sinta a leveza que invade o peito. Sinta como os ombros descem centímetros, soltando o peso de anos.
Sinta como o olhar se clareia, não mais turvo pelo medo, mas focado na promessa. Você não precisa mais carregar o mundo. Você só precisa caminhar com aquele que segura o mundo. E quando você caminha leve, a tua presença se torna um milagre para quem está ao redor. Quem vê você soltar o peso, aprende a soltar o peso também. Quem vê você tirar a máscara, ganha coragem para tirar a máscara também. Não foi a força que te libertou, foi a entrega. Não foi o grito que te curou, foi o suspiro de rendição. Não foi a perfeição que te trouxe de volta, foi a honestidade de quem parou de fingir. Meus irmãos e irmãs, a vida cristã não é sobre carregar pedras com fé. É sobre soltar pedras com fé. É sobre permitir que a mão que te tirou do Egito te conduza pela terra prometida. É sobre entender que o deserto foi apenas um corredor de transição, não a tua casa permanente. A tua casa é nos braços do Pai. A tua casa é na presença daquele que te vê e te ama. Mas antes de fechar os olhos e receber a bênção final, antes de sentir o peso real da paz que excede o entendimento cobrindo a tua vida, você precisa fazer um ato profético agora. Um ato que sela essa transformação. Você precisa olhar para o teu cantil, para a tua máscara, para a tua esteira e dizer em silêncio ou em voz alta: está entregue. Porque o que vem a seguir não é apenas uma oração, é um selo de aliança. É a tua assinatura no livro da vida dizendo: eu creio no Deus que me vê, eu creio no Deus que me provê, eu sou livre.